Boa noite, sejamos todos bem-vindos para mais uma live pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, levando o Espiritismo, uma mensagem de esclarecimento, de conforto e de consolo. Sejamos todos bem-vindos, é uma alegria. Oi, Alessandra, bem-vinda, Cidinha, todos que forem entrando, muito obrigada pela presença, Silvia. Hoje, sexta-feira, é aquele dia em que João, Firmino e eu estamos incumbidos de passar a mensagem do Evangelho de Jesus. E hoje, particularmente, através do livro Fonte Viva, que é o propósito do João, estudarmos este livro na sequência de suas mensagens. Então, hoje, nós abordaremos a mensagem de número 22. Boa noite, Zuca, boa noite, André, um abraço, meus amigos. Então, antes, vamos comentar das nossas atividades desenvolvidas na nossa Casa Espírita, que se localiza no município de Poá, em São Paulo. Nós temos atividades presenciais e atividades virtuais. As atividades virtuais se constituem das nossas lives, que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, pela página do Facebook da nossa casa. Temos também, em termos de atividade virtual, um curso básico de Espiritismo, toda terça-feira às 19 horas. Havendo interesse de participar desse curso, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O Ezequiel, nosso amigo, trabalhador da casa, é quem está ministrando este curso. Então é só entrar pelo WhatsApp, pelo 96300 4552 96300 4552. Estou vendo aqui que o André está dizendo que o Rafael, 10 aninhos, está online. Parabéns, hein? Que bom receber você, Rafael. Um abraço, meu querido. Beth, seja bem-vinda. Então, meus amigos, como eu estava retomando a nossa fala, além disso, nós temos mais uma atividade virtual. Todo último domingo de cada mês, nós temos o Evangelho Online, que acontece sempre às 16 horas pela plataforma Google Meet. Quem não participou ainda e tem interesse em participar, basta manifestar-se através do nosso WhatsApp, que irá receber o link para participar um pouquinho antes das 16 horas do último domingo de cada mês. Meus amigos, quanto às atividades presenciais em nossa casa, todo domingo às 9 horas temos palestra, evangelização infantil e passe. Segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual com palestra e passe. Terça-feira, estudo de O Livro dos Espíritos. Está havendo uma reestruturação com relação ao estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos aguardar mais informações. Na quarta-feira, temos uma palestra, sempre às 20 horas, acompanhada também de passe. Quinta-feira, estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16. Às 16 horas, permanecem na casa somente os trabalhadores, os médiuns, para uma sessão mediúnica de assistência espiritual que se estende até às 16h30. Na sexta-feira, nós temos uma palestra de cunho essencialmente evangélico, pois o tema está ligado à obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, este é um panorama geral das atividades desenvolvidas na casa. Boa noite, bem-vinda, seja bem-vinda. Acho que a Beth eu já cumprimentei, um abraço. Então, as nossas atividades já foram descritas, mas tem uma que eu quero ressaltar, que é a campanha de fraternidade Alta de Souza. Acontece todo segundo sábado de cada mês.
entre 15 e 16h30. Quem puder colaborar conosco nesta campanha, nós arrecadamos mantimentos, produtos de higiene e de limpeza. Quem não puder trazer neste sábado, no segundo sábado, pode trazer durante a semana. Quero ressaltar que a nossa casa permanece aberta tão somente no horário das atividades. A nossa casa não abre diariamente, fica o dia inteiro aberta, não. Ela só abre no horário das atividades. Por isso é importante termos a noção, a ciência dos horários que a casa está aberta para que possamos participar das atividades, não é mesmo? Então, essas são as atividades, a descrição, e vamos agora então unir os nossos corações, aquela hora boa em que elevamos o nosso pensamento e fazemos uma prece, aquela prece, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que o próprio Cristo nos deixou como modelo para falarmos ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós abordaremos a mensagem número 22 do livro Fonte Viva. Obra esta ditada por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Esta obra, inclusive, salvo engano, eu acho que ela é de 1956, foi publicada originalmente. E nós vamos então abordar o tema, a retribuição. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento, que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Só um momentinho que deixa eu virar. A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar
a prerrogativa de entender e a glória de servir. Belíssimo texto, que parte de uma pergunta do apóstolo Pedro: que receberemos, nós que deixamos tudo e te seguimos? Eu convido agora o João Firmino para conosco partilhar do seu ponto de vista, desenvolver este tema, a retribuição. Com vocês, João Firmino. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui estamos juntos à luz do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Nós temos hoje a mensagem de número 22 do livro Fonte Viva, intitulado A Retribuição, Um texto muito importante e sempre muito atual para todos nós, cristãos da nova era, cristãos seguidores de nosso Mestre Jesus, e em várias oportunidades nós que dentro do cristianismo já compartilhamos da possibilidade, da capacidade de entendermos os ensinamentos de Jesus mais direto pela fala dos espíritos superior, esta equipe da verdade, intitulado, o Espírito da Verdade, que veio dar continuidade ao trabalho de Jesus. E nós temos a interrogação de Pedro, o grande apóstolo, que é onde ele disse: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Fica aí a interrogação precisa, preciosa e muito atual de nosso irmão. Porque a doutrina espírita exige de todos nós responsabilidade, comprometimento, trabalho, autoevolução, mudança, transformação, reforma interior, e todos esses preceitos da doutrina exigem algo mais de todos nós, porque quando nós observamos aqui o texto lido, fala do sofrimento que sofre o grão quando ele é levado ao moinho, principalmente pode ser o grão de trigo, que vai se transformar, eu diria assim, na farinha preciosa, muito útil para a nossa alimentação diária. O grão de milho, que vai também, passa pelo moinho. Eu que tive a oportunidade e a possibilidade de trabalhar na roça e jogar a semente, ou semear a semente do milho, o grão de milho na terra, ver ele germinar, crescer, produzir, depois secar, a gente colher e levar para o moinho, onde ele sofre ali, principalmente aqueles moinhos antigos lá
das Minas Gerais, onde ele era movido, né, a água, que duas pedras enormes rolavam em sentido contrário uma contra a outra, o grão de milho ali caindo e se transformava no fubá, né? Aquela farinha preciosa para o alimento de muitas pessoas, e naquela época era tido como um dos alimentos principais, né? Porque com o fubá fazia-se o angu, lá de Minas Gerais. E tendo o feijão e angu era o principal alimento, né, para as famílias de menos poder aquisitivo, que trabalhavam na roça. Então, vejam vocês, dentro deste processo, o cristão legítimo também sofre a ação das intempéries, das exigências espirituais da lei divina, para que ele possa se transformar, redimir, conscientizar da responsabilidade de estar aqui na Terra, reencarnado e passando por um processo de lapidação espiritual, para que possamos, né, darmos testemunho, exemplos e darmos continuidade à nossa evolução, fazendo jus à promessa de Jesus, a confiabilidade que ele depositou em todos nós, seus irmãos, e fazendo com que possamos um dia correspondermos à expectativa, à confiabilidade que Jesus depositou e continua depositando em todos nós, porque ele não está nos planos crísticos, nas esferas crísticas da evolução, e esqueceu de nós. Não, ele está atento às nossas necessidades, atento às nossas atividades e está também vigilante aquilo em que nós estamos realizando, aquilo em que nós estamos praticando, e ser espírita, ser cristão, exige renúncia, exige reforma interior, exige dedicação, exige obediência, exige desprendimento, né? Principalmente, né, desprendimento dos bens materiais, para estarmos mais atentos, mais ligados aos bens espirituais. Não queiramos achar que precisamos e vamos evoluirmos de hoje para amanhã dentro de uma única existência. Não. A evolução espiritual, ela é gradativa, ela é lenta, mas é preciosa e é precisa. Nós não podemos deixar que o comprometimento e o compromisso que temos com Jesus fique de lado. Não. Exige muito, exige trabalho, exige dedicação. Nós temos aí, dentro da história do cristianismo, exemplo de Pedro, né, que questionou, indagou o mestre, né, e nós, né, que abandonamos tudo para te seguir, que teremos, né, de retribuição? Então vejam vocês que é uma indagação profunda, que é preciso ter um pouquinho de conhecimento para realmente analisarmos e extrairmos desta interrogação aquilo que é mais importante para nós. Nós vimos que Pedro fez essa arguição e o Cristo disse ali algumas palavras, né, de uma profundidade tamanha. Nós temos aqui a descrição de Emmanuel também, abordando para nós aqui palavras de muita profundidade. Pedro foi, até o final da sua existência, com o comprometimento maior,
se nestes instantes desta conversa, desse diálogo com o mestre, ele tinha alguma dúvida da sua atividade, do seu comprometimento moral, evangélico e espiritual com o Mestre Jesus, a partir daí, essas dúvidas, esse receio foram deixados de lado, foram esquecidos, e ele deu tudo de si, diríamos assim, até o momento final, quando ele foi, diríamos assim, crucificado a exemplo do Mestre querido, de uma maneira também dura, brutal, inesquecível. E nem por isso deixou de seguir o Cristo. Ser espírita exige de nós comprometimento, exige de nós compromisso, exige muito de nós responsabilidade. Mas, e tudo isso, nós precisamos estarmos atentos que não estamos nesta existência simplesmente por estarmos, por acaso, não. Estamos nessa existência para realizarmos e darmos testemunhos de que somos seguidores do Cristo, de que queremos construirmos a nossa evolução, e para isto exige alguns sacrifícios. Se faz necessário sacrificarmos às vezes alguns desejos físicos, materiais, em detrimento de uma realidade, de um compromisso maior com o Mestre Jesus na esfera espiritual, porque a evolução é uma atividade nossa, é uma lei divina. Queiramos ou não, nós estamos submissos a essa lei divina, que fala conosco através da nossa consciência, das nossas reflexões interiores, quando nós conseguimos, ante algumas dúvidas, ante alguns obstáculos, ante algumas interrogações que às vezes nós deparamos com as mesmas, a exemplo de Pedro, nós também às vezes façamos essas interrogações. A nossa consciência, façamos às vezes alguns companheiros de doutrina, façamos às vezes as entidades espirituais que via mediúnica estão sempre correspondendo e conectando com todos nós, e as respostas sempre são objetivas, são claras, são oportunas, que é necessário trabalharmos, que é necessário amarmos uns aos outros como o Mestre querido nos amou, estarmos sempre procurando retribuirmos, né, aquilo que recebemos graciosamente da espiritualidade superior, porque hoje, se estamos dentro da doutrina espírita, não estamos simplesmente por acaso, estamos aqui porque é fruto de uma perseverança dentro do segmento do cristianismo, em outras fases, em outras etapas, dentro de outros slogans da bandeira do cristianismo, e hoje já estamos em condições de entendermos o cristianismo dentro da visão, dentro da ramificação da doutrina espírita, onde nós falamos com os espíritos superiores, principalmente os espíritos da equipe da verdade, que vieram, nos deixaram com o trabalho de Kardec, essa doutrina consoladora e esclarecedora, e continuam conosco até hoje, trabalhando. Não vamos achar que
essa equipe da verdade veio, codificou a doutrina espírita através de Kardec, pronto, cumprimos a nossa missão, tchau e benção, fui. Não pensamos assim. A equipe da verdade continuam na retaguarda da doutrina esclarecedora, dentro dos princípios cristãos, falando com todos nós, através da nossa consciência. Basta que, no momento de alta reflexão, nós façamos aquela meditação individual, precisa, consciente, responsável, criteriosa, que nós recebemos a resposta do Pai, do Mestre Jesus, através das suas leis, que estão sendo cumprida, regida, exemplificada pela espiritualidade superior. E estes espíritos que fazem parte dessa equipe verdadeira, dessa equipe de verdade, a nos mostrar o caminho a seguir, o que realizarmos, o que fazermos, porque basta em todos os momentos de dúvidas, a exemplo de Pedro, de perguntarmos com profundidade a nossa consciência, porque é aquilo que falamos sempre, aquela interrogação que a espiritualidade fez e nos dá a resposta com muita clareza, quando nós interrogamos, né? Onde está escrita a lei divina, a lei de Deus? Muitos podem dizer que está lá nos 10 mandamentos, etc. e tal, no Novo Testamento tem, mas a lei de Deus, com toda precisão, está na nossa consciência. Porque em tudo aquilo que eu faço, em todos aqueles momentos que eu ajo, se eu agir no bem, se eu fizer o bem, se eu exercitar o amor, a minha consciência vai dar a resposta. Eu estou tranquilo, eu estou de bem comigo mesmo, se eu tenho tranquilidade, se eu estou, bem comigo mesmo, automaticamente eu estou em conexão com Deus, com o Pai, com Jesus. Estamos nessa sintonia preciosa. E nada substitui, nada é mais real do que termos a consciência tranquila de que fizemos o bem, de que conseguimos exercer aquilo que a nossa consciência mandou, pediu, ordenou. Isso nos dá uma tranquilidade, o que podemos dizer que é a retribuição preciosa de todo o bem que foi possível fazer, que foi possível realizar. Então, queridos irmãos, é simples, objetivo e muito real. Em tudo na vida, dai graças e em todas as oportunidades procuremos fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque quando nós fazemos ou quando façamos o melhor que estiver em nosso alcance, sem sombra de dúvida, as leis naturais, as leis divinas, vai retribuir para todos nós o bem que fizermos, a boa semente que semearmos, o amor que conseguimos fazer desfraldar e chegar a todos os corações. Porque aquilo que eu ajudar, que eu auxiliar, que eu emitir, que eu desejar, eu vou receber em troca, sem sombra de dúvida. Muita paz, muita luz,
Que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre, aonde estivermos. A Vânia virá para fazer o encerramento, os agradecimentos por mais essa oportunidade de estarmos juntos e com certeza ela pode até acrescentar alguma coisa a mais da mensagem de hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Deixe-me antes cumprimentar alguns amigos que entraram depois. Marilda, um abraço. Lia, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Então, que retribuição teremos? É a pergunta daquele que quer sempre ter uma recompensa, não pensa em renunciar, em fazer o bem pelo bem. Então, reflitamos na mensagem que o Fonte Viva nos trouxe hoje, através da pergunta de Pedro, que certamente queria privilégios naquele momento, pois que depois Pedro, meus amigos, deu um tilt aí na conexão, mas deixa eu só concluir com vocês que Pedro, ao longo de sua existência, deu provas da abnegação, da renúncia e mereceu, de fato, ter o seu progresso espiritual, o seu progresso intelectual junto ao Mestre Jesus. Queridos amigos, vamos então, neste momento, encerrando a nossa live com a prece a Maria de Nazaré. Juntemos os nossos corações, expressando profunda gratidão pelos momentos que pudemos passar juntos hoje nessa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, um ótimo fim de semana a todos, muitas oportunidades de fazer o bem. E eu estarei com vocês na segunda-feira, às 18 horas. Muita paz, muita luz. Recebam um abraço fraternal do João e de mim. Até a próxima. Fiquem com Deus.